Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do profissional do agronegócio, que agora tem que ser essa abordagem, né? Hoje a gente sabe que a boa parte do pessoal que está nos escutando, que está acompanhando aí o podcast Agro Depende, são profissionais do agro, o pessoal que está buscando mais informação, está buscando mais conhecimento, porque com certeza isso é um grande diferencial a campo, e a gente sabe aí da importância de cada vez aprender mais, buscar mais informação, porque com certeza essa informação a gente vai conseguir repassar para o produtor, fazer essa extensão desse conhecimento, e com certeza aí a gente vai buscar cada vez crescer mais de uma forma mais sustentável, e esse é o assunto de hoje também, né? Tentar entender como a gente pode estar fazendo a revitalização dos sistemas produtivos, como é que a gente vai conseguir produzir de forma sustentável realmente, que é uma coisa que a gente sempre bate aqui, mas no final das contas a gente entende muito pouco ainda sobre essa sustentabilidade em si, né? E a ideia é nós sentar e discutir um pouco mais, entender um pouco melhor isso hoje. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado aí, que é pai do Pedro, que tem o podcast também, lá o Tatu da Fruta. Você apresenta ao público? Bom, eu sou Afonso Peixe Filho, né? Sou pesquisador, engenheiro agrônomo, sou pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, né? Trabalho no Centro de Engenharia e a minha especialidade é impactos ambientais de ocupação e uso de áreas agrícolas, sistema de produção, né? Então eu me especializei em entender como é que a agricultura impacta o solo e o ambiente. Não, perfeito. E a ideia da gente trazer o Afonso é bem para a gente comentar e conversar sobre essas questões dentro das grandes culturas, muitas vezes que a gente acaba não observando, tentando entender muitas vezes todo esse sistema. Até quando a gente conversou com um outro especialista, ele brincou, né, que hoje a soja tá hipocondríaca quase, a gente não pode que ela aconteça nada, que tem que entrar já com um veneno, enfim, alguma coisa para controlar uma doença, uma praga, ela não pode ter nenhum sinal, nenhum defeitinho, né? Como é que isso... As coisas acontecem antes mesmo de acontecer e já tem que estar controlando, né? É isso. Exato. É uma neurose, né? Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre tudo isso, né? Afonso que já conviveu com a Ana Primavera, que é uma das grandes referências aí que a gente tem sobre essa questão da sustentabilidade dos sistemas produtivos, a importância que a gente sabe que o ser humano, até a gente estava comentando antes, né? Ele não é nem só vilão e não é só nem mocinho, né? A gente tem que entender como um sistema integrado do todo que o ser humano está dentro, que a produção está dentro, e como é que a gente vai fazer para linkar isso aí e também entender um pouco esse sistema que a gente está no nosso solo. E acho que uma boa forma da gente começar a conversa é basicamente com os solos, né? A formação deles muitas vezes, e a gente esquece que tem todo um desenvolvimento que já acontece há milhares de anos, né? Então, isso aí, a natureza, ela foi trabalhando, né, a superfície terrestre e formou os biomas, os grandes biomas mundiais. No caso do Brasil, nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, né, o Pampa, Caatinga, e biomas são formados por ecossistemas. Então, no caso do Cerrado aí, vamos dizer, Cerradão, Cerradinho, Campo Sujo, Campo Limpo, né, na Mata Atlântica, floresta decídua, semidecida, floresta ombrófila. Então, são fitofisionomias que vão caracterizando os biomas. E esses ecossistemas, né, essas fitofisionomias que estão presentes nos biomas, elas é uma relação íntima entre a vida, o clima e a geologia, né, que vai transformando tudo isso em solo. Aí o que nós fizemos? Nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas, mas o ecossistema não sumiu. Por isso que chama agroecossistema. E aí que é um ponto crucial, né? Cultivar agroecossistemas, né? Então a gente brinca até que na natureza os ecossistemas tinham a mão de Deus, né? Mas quando o homem entrou lá e substituiu as paisagens naturais por paisagens cultivadas, ficou o dedo podre do homem. Então, essa, hoje, vamos dizer, dentro da ótica de uma agricultura no manejo ecológico, há uma indissocialidade do homem com o território dele, a área de agricultura, né? Então esse já é um ponto muito importante que diferencia a agricultura ecológica de uma agricultura convencional. Porque ela em vez na convencional, quando a gente entende as questões todas compartimentadas, né?
a gente até aprendeu isso na escola, né? Tudo compartimentado, o solo, a planta, né? O clima, tudo. Na agricultura ecológica, ela trabalha tudo junto, entendendo uma coevolução, né? E no caso do agroecossistema, ela coloca o agricultor como peça fundamental na produção. Né? Então, isso é um ponto muito importante que vem trazendo para a moderna agricultura brasileira, né, esse entendimento, né, que os agricultores precisam evoluir também sobre o entendimento do agricultor ecológico, vamos dizer assim, né? Hoje a gente sabe que existem muitas interações, né, dentro de toda essa parte do solo em si, de toda a parte do manejo, porque hoje, pela forma de cultivo que nós temos que ter uma grande extensão de área, muitas vezes com uma commodity, né, com apenas uma cultura, até por uma questão da população que nós temos hoje, tem todas essas demandas, digamos assim, que se tem hoje em dia. E muito por causa desse aumento, que a gente pode dizer que é grande ou ainda está dentro do limite da população que vem crescendo cada vez mais. Tem estimativa lá de chegar aos 10 bilhões. Mas a gente entende que lá no solo existem várias relações. Por exemplo, dentro da parte do solo, a gente sabe que quando tem planta A e planta B, muitas vezes eu tenho uma redução de uma doença, tenho uma redução de um nematóide, tenho uma melhora da parte do solo, ou seja, são várias interações que vão acontecendo e quando a gente leva isso para a propriedade rural, dá para se dizer que cada propriedade, cada lavoura, muitas vezes vai ter algumas condições, algumas particularidades que a gente tem que interpretar. A gente tinha uma professora, até a Cléia, que ela comentava assim que nós tínhamos, que basicamente a gente tinha que fazer uma leitura de toda aquela propriedade rural, porque tem vários fatores em cada propriedade rural que vai estar influenciando uma na outra. E aí tu tem que meio que interpretar essa linguagem da natureza para fazer uma tomada de decisão. E esse que é um grande desafio hoje, porque como foi comentado, nós temos os conhecimentos em compartimentos, em caixas, né? E como a gente consegue integrar, até porque tem muita informação que digamos assim, para mim, juntar uma caixa com a outra, tem um meio termo ali que falta essa informação e muitas vezes é difícil de acessar ou a gente não sabe exatamente de onde acessar. Ou seja, vai ficando cada vez mais complexo essa interação e até quando a gente fala das caixinhas, né, das caixas em si, já é difícil de entender porque é bastante coisa. Então, é difícil ter essa visão sistêmica realmente do processo, né? Então, é bem isso que você está colocando. Quando eu falo visão sistêmica, é porque tudo é um sistema, né? Tudo é interrelacionado. Então, cada propriedade agrícola, ela tem, vamos dizer assim, o conjunto de comunidades biológicas lá dentro. Vai se caracterizando também. Então, eu até brinco que eu pergunto aí o nome da fazenda, falar Fazenda São Cassiano, né? Então, ela tem a característica de São Cassiano e as comunidades que estão lá que vão ser trabalhadas pelo agricultor. Então, e é muito importante entender também que a gente fala assim, os 3 níveis de gestão de sistemas produtivos, que é como administrar, por exemplo, um solo produtivo, como gerenciar um solo produtivo e como operar um solo produtivo. São os 3 níveis importantes. O administrativo cuida de tudo que é a parte burocrática. Planejamento, custo, contabilidade, treinamento, compra, venda. O gerenciamento, ele é como se fosse um grande maestro que junta uma partitura, um músico e um instrumento, muitos, e coordena. Então, o gerente, ele trabalha com recursos, otimização dos recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos naturais, que tudo estão ali. E o nível operacional está relacionado principalmente com as grandes funções, né? As grandes funções da agricultura, como a função de semear, a função de colher, não é a operação só, a função da fazenda, a função da arte de agricultar, né? Então, a função de cobrir o solo. Então, isso, quando a gente entende esses níveis, a gente sabe que no nível operacional nós precisamos ter, se tem função, tem procedimento e tem um padrão. E é esse padrão que vai caracterizar a dinâmica produtiva da São Cassiano. Você entende? Essa têmpera entre o jeito do agricultor de administrar, gerenciar, operar, mais a atividade biológica, mais a geologia e o clima do lugar, é que dá o que a gente chama hoje de ambientes produtivos. A construção dos ambientes produtivos. Também dá o que a gente chama de ambientes degradados, né? Sim. Então veja que essa relação íntima
entre o agricultor e o seu solo, o seu local, o seu clima, as suas plantas, elas quase que são indissociáveis. Quase não, são, né? Porque no fim dá um resultado. Sim, E esse parte, resultado, né, é o que vai mandar na história, né? Até a gente entra e observa hoje em dia os produtores, a gente vai falar um pouco mais do índice de produtividade, né? Mas entrando nos produtores, vamos dizer assim, que a gente observa que estão conseguindo atingir maiores tetos produtivos, vamos dizer assim, e com uma certa sustentabilidade não, mas que ele consegue seguir vários anos, né? Fazendo essas altas produções, ele consegue não apenas um ano específico, pegando como exemplo o Mato Grosso esse ano, que todo mundo produziu bem, mas vários anos ele consegue seguir produzindo, tá totalmente ligado a entender todo esse sistema, né? E muitas vezes o vizinho com as mesmas características de solo, tudo igual, ele não consegue chegar naquele patamar. E isso a gente observa que campeões do CESB e tudo mais, só os produtos, até a gente conversou com o Laércio um dia, ele também foi campeão, ele comentou isso conosco, foi em 2 vezes, a primeira numa agricultura mais convencional, a gente pode dizer assim, moderna, né, já com plantio direto e tudo mais, mas uma outra vez depois empregando um sistema produtivo mais revitalizado, com rotação de culturas, com todo esse desenvolvimento, um sistema mais complexo ao redor disso, né, e isso, segundo ele, que possibilitou com que ele atingisse altas produtividades novamente e conseguisse manter isso, devido a toda essa complexidade que ele tentou fazer resolvendo problemas, vamos dizer assim, só utilizando fungicidas, inseticidas, herbicidas, adubos, etc. E uma vez ele conseguiu chegar assim, né? As outras ele não conseguiu. Então isso mostra um pouco, só um exemplo, né? Na prática do que realmente aconteceu. E que o ser humano, o agricultor, ele é também um grande promovedor da melhoria desse solo, pode ser um grande promovedor da melhoria desse solo. Ele é a peça fundamental ali, né? Exato. A evolução do agricultor, eu até falo que não há aumentos de produtividade sem uma evolução da equipe e a evolução do agricultor, você entende? Não há. Então não tem jeito. E o Brasil tem uma característica importante, que é o país que mais tem agricultores excluídos, agricultor quebrado, agricultor não habilitado para o crédito, agricultor com a liquidez comprometida, né? Então, se não existe uma agricultura que produz tantos excluídos como o Brasil e como a agricultura de commodities, né? Que ela exclui mesmo. Então, todo mundo aí, se você for aí em Sinop e pedir para erguer a mão de quem conhece um agricultor quebrado, todo mundo ergue. Se for 13 de maio, é a mesma coisa, né? Esse é um produto nosso. E qual é a razão? A razão é justamente esse descompasso entre a gestão e a natureza. Você entende? Quando não dá essa têmpera, o que a natureza faz? Expulsa o agricultor, elimina. Você entende? E é um processo natural. Dentro da agricultura ecológica, isso é um resultado ecológico. A quebra do agricultor é porque não está sintonizado com a natureza, você entende? E isso eu acho interessante trazer que não é dependente só de tamanho de produtor, né? A gente sabe que muitas vezes um produtor menor ele vai ter mais dificuldade para investir tudo mais dentro de uma propriedade, mas essa questão que tu traz é muito interessante, eu acho, frisar, que não é só para pequenos produtores, tu vê produtores muito grandes sofrendo a mesma questão, que podemos dizer assim, a natureza está expulsando, né? Um termo que a gente usa assim, que chama a síndrome do castelinho de areia. Os grandes produtores sofrem da síndrome do castelinho de areia. Esse síndrome do castelinho de areia é que ele vai construindo o castelinho, vai construindo. Como você tem areia pra caramba, né? Você vai crescendo. Chega uma hora que ele não tem mais domínio sobre aquela estrutura e ela cai, né? Então é quando aquele agricultor mais arcaico, né, que ele segura muito a gestão, então não delega, não aprende a construir, né? Isso foi também um fato importante no Mato Grosso, porque está muito ligado, por exemplo, com a origem dos nossos pioneiros, principalmente do Sul, né? Normalmente quem veio do Sul eram pequenos agricultores. E depois, agora nós temos grandes agricultores sulistas. Aí você fala, mas por que ele veio pequeno e ficou grande? É porque grande parte daqueles agricultores que vieram com ele, pequenos, eles foram excluídos por má gestão.
E a concentração de terra hoje no centro-oeste brasileiro não é por conta que tinha um mega investidor que comprou bilhões de terra. Não foi isso, não. Foi agricultores com maior eficiência, com gestão melhor, que foi incorporando as outras áreas, porque muitos não passaram, por exemplo, de sitiantes, vamos dizer assim, e a hora que teve que enfrentar uma gestão como é uma gestão de commodities, né? Aí ele não tinha competência, vamos dizer, para fazer isso aí. E não significa que ele não era um grande agricultor, é que ele era um agricultor que não estava encaixado naquele esquema que uma agricultura de commodities precisa, né? Basicamente, hoje, o que o agricultor tem que fazer é interpretar, que nem a gente falou antes, né? Mais ou menos interpretar a linguagem da natureza e trabalhar junto com ela. Porque a natureza sempre vai falar de forma mais forte, ela sempre vai buscar uma forma de se reinventar e aparecer naquele sistema. O mesmo serve, por exemplo, para uma doença, para uma praga, vai lá o ser humano desenvolve uma ferramenta para matar X inseto, mas logo já aparece outro. Ou seja, a natureza, ela se adapta àquele sistema e vem muito mais forte em alguns casos. Os ecossistemas, naturalmente, eles evoluem. Eles são sistemas evolutivos. E o solo, ele também evolui ao longo do tempo. Então, a gente tem que entender isso. Quando o agricultor não evolui junto com o sistema, ele é excluído. Então, eu até falo hoje, e a agricultura ecológica, ela trabalha com o conceito de ecologia profunda. Nós temos a ecologia rasa e a ecologia profunda. E nós vamos levar isso depois, mais para frente, para o conceito de manejo ecológico raso e manejo ecológico profundo. A ecologia rasa é quando você trata os seres, a biodiversidade, os seres, tudo separadamente. Então, quando a gente ficar imaginando, por exemplo, que a revolução dos biológicos ali é porque vai trazer inseticida biológico, fungicida biológico e fertilizantes biológicos, quando você começar a imaginar isso aí, você já está sendo excluído, você entende? Porque na natureza não dá para substituir um veneno químico por um veneno biológico. Os dois são agrotóxicos, os dois matam. O que precisa entender é que a agricultura biológica, entender a construção de ambientes favoráveis na medida que você intervém com populações, né, e você vai intervir no microbioma, no meso e no macro. Então, a agricultura profunda, a ecologia profunda, ela trabalha com o conceito de uma ecologia de sistemas, você entende? Do todo. E a gente começa a olhar que o produto nosso é uma relação íntima entre a biodiversidade, a geologia, porque o solo ele vai sendo formado, né? A atividade biológica vai degradando a terra e formando, o solo é vivo, e o clima. Né? E aí nós entramos com a biotecnologia, foi ajudando aí. Então, isso é o que eu chamo também de uma evolução grande. E outro fato muito importante na agricultura ecológica profunda, no manejo profundo, é porque a equipe ela está inserida nesse modelo, você entende? Na ecologia rasa, você não acha que as pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa. Se o cara pulveriza um veneno, um herbicida ou inseticida, tudo vai puxando o pulverizador com o trator, ele fazer isso com biológico não vai dar certo, você entende? Porque não precisa de mais de evolução. A mesma coisa ligada ao solo, né? O solo, toda vez que a gente interfere nele, por exemplo, aduba, quando a gente movimenta, quando a gente expõe o solo, a gente cria um ambiente de descontrole, que ele vinha se reestruturando, vinha se equilibrando, né? As propriedades químicas, físicas e biológicas vinham se combinando, que dava a produtividade, você entende? Aí vai um caboclo lá e ara, você entende? Que aquilo é um impacto geológico. Então, por isso que hoje a integração lavoura-pecuária, por exemplo, ela tá vindo de uma forma muito importante, porque o plantio direto trouxe para a gente já essa estabilidade de perfil, né? Que é uma coisa importante para caramba. E a integração, ela veio complementar ainda, que a gente chama de uma rotação de 5 anos, uma rotação clássica, né? 2 ou 3 anos pasto, 2 ou 3 anos lavoura, né? Isso que seria o ideal, né?
E a gente ainda tem que inserir outras coisas, como culturas como o milho, por exemplo. Ele é muito importante dentro do sistema, porque ele se diferencia em termos de produção de matéria orgânica, né? A matéria orgânica do milho é completamente diferente da matéria orgânica de soja e do capim, né? Então ele é chave. Por exemplo, o algodão também é chave, só que o algodão tem alguns problemas relacionados com logística, né? A logística do algodão é muito cara, né? Mas ele é uma cultura espetacular. Você imaginar a celulose, o tipo de planta do algodão, é muito importante a gente ter esse entendimento de que produzir algodão, produzir milho, produzir soja, produzir boi é a coisa importante que tem. E na agricultura ecológica, o que manda não é produzir soja, boi ou algodão ou milho. É chamados metros quadrados rentáveis, metros quadrados produtivos. Para a empresa, eu não quero saber se eu vou ganhar dinheiro com soja, ou ganhar dinheiro com milho, ou ganhar dinheiro com boi. O que manda é o seguinte, eu preciso ganhar dinheiro, não é isso que é o que leva? E eu preciso ganhar dinheiro e não posso degradar o meu patrimônio, você entende? E isso é um ponto crucial na agricultura ecológica, né? Ela vai trabalhar o agroecossistema como a essência da arte de agricultar, né? Sim. E que é o que a gente acaba vendo nas lavouras comerciais, muitas vezes. Essa questão, acho que tu fala de que toda ação, vamos dizer assim, que a gente faz, todo esse desequilíbrio que a gente acaba causando, faz com que a gente entre e gaste muito mais, tanto em produtos quanto defensivos, enfim. Até essa parte do biológico, acho que é interessante a gente comentar, porque tudo que tu faz na lavoura é uma medida paliativa, vamos dizer assim, para tentar trazer novamente a questão de um equilíbrio que a gente já modificou, né? Então essa é uma questão que muitas vezes não é observada, né? Falar do só biológico que vai resolver os problemas, mas a gente sabe que é só mais uma medida para tentar resolver um problema que a gente acabou criando, né? E que esses sistemas... Uma coisa importante, né? Porque essa evolução nos trouxe aos biológicos, né? Então, quando eu fui formado, por exemplo, nós tínhamos citologia, né? Você estudava célula, mas nós não estudávamos a fundo, né? Vamos dizer, a ecologia, né? Não estudava os lugares, ou a situação. E aí a gente tem plena consciência de que para poder construir solo produtivo, eu tenho que modificar o ecossistema, né? E na medida que e até esse é um conceito importante também numa agricultura moderna, entender o manejo de solos produtivos. Manejo de solos produtivos é o solo que o agricultor construiu, é o perfil do solo que o agricultor construiu. Esse é o produtivo. E o agricultor investe nisso, né, para construir esse perfil. E tem agricultores que degradam o seu solo produtivo. Olha que estupidez, né? O cara investe pra caramba em construir ambientes produtivos e depois ele mesmo acaba levando a compactação, o processo erosivo, a expressão com nematóide, com fusário, né, com tudo esses desequilíbrios, que é vamos dizer, uma má gestão da agricultura. Toda vez que tiver poeira, isso aí é indicador, teve poeira, teve empoçamento, teve escorrimento, teve nematóide, teve fusário, eu errei. Tem que tomar os copos de humildade e admitir que é um erro meu, um erro do gestor. Isso é muito importante, o técnico tem que sacar esse negócio aí, porque senão... E a gente está numa linha tênue, né? Porque a gente produz isso, né? O que você vai ver, por exemplo, é solo compactado. E solo compactado, teoricamente, não existe na natureza, né? Então foi poeira é a mesma coisa. Poeira, por que tem poeira? Porque a gente deixou o solo exposto às chuvas torrenciais e à radiação solar. Aí separou areia, silt e argila na superfície. Quando que isso na natureza não existe. Não existe. Existe nas estradas, né? Se geralmente poeira, essa separação, essa segregação pela essa exposição da luz solar e assim por diante, normalmente a gente ocorre em estrada. Então, se um cenário que acontece... Mas aquela poeira que está na estrada, ela veio da área de cultura, entende? E sabia que ela é nômade, ela anda, entende? Ela é móvel. Então, aquilo que você vê hoje... Uma poeira que pegou na sua pele, hoje,
não é a poeira que vai pegar amanhã, tá certo? Então, poeira é uma coisa importante que da gente entender isso. Quando tem muita poeira, nós estamos errando demais. Até dentro de um dos conceitos que norteiam, por exemplo, a revitalização do solo, está ligado com a física de solo, que a gente chama assim... Bom, vou entrar nisso. A revitalização, a gente vai trabalhar, vamos de uma maneira até didática, assim, nos 3 grandes propriedades, na química, física e biológica, né? Então, quando você vai trabalhar a física de solo, tem 3 pontos cruciais da revitalização. O primeiro deles é a agregação. Primeiro, a agregação a gente tem que cobrir o solo, proteger o solo e deixar a atividade biológica atuar lá para que junte areia, silte argila, e isso começa com a atividade da bactéria. A bactéria que ela degrada a matéria orgânica e ela produz o que chama-se geleia bacteriana. A professora Primavera colocou até esse nome, a geleia bacteriana que produz o agregado de primeira ordem. Muito importante. Então, dentro do processo tem que ter alimento para a bactéria. E aí, quando juntou areia, silt e argila, fez um agregadinho pequenininho, microagregado, vem os fungos, juntando os micro. Então, 2, 3, 4, vai formar um outro agregado. E depois vem vindo os exudatos e vem vindo a decomposição com outros agentes cimentantes que vão dar os agregados de terceira ou quarta ordem, 4 milímetros, 5 milímetros, que vai melhorando o solo e vai diminuindo progressivamente a poeira, vai acabando com a poeira. E a gente vai entendendo a cobertura. O segundo ponto da física e é relacionado com a agregação, é a infiltração. Não pode, toda vez que você olhar empoçamento, tem que coçar a cabeça, você entendeu? Porque a natureza trabalha milhões de anos se adaptando ao clima, entende? A velocidade de infiltração, ela é compatível com a chuva. Então, quando diminui a velocidade de filtração, você imagina, fica muito vulnerável às chuvas menores. E aí começa a ter empoçamento. Tem empoçamento, criam o que a gente chama de anaerose, falta momentânea de ar. Aí quando há falta de ar, você imagina os seres aeróbicos, né? Todos os solos, que são a maioria dos decompositores, que até vai perguntar, Cassiano, aonde apodrece o pau da cerca? Né? O pau da cerca é pescoçudo, né? Ele apodrece ali nos 20 ou 30 centímetros do colo para baixo, né? Então pega um caboclo lá, vai achar um mourão de cerca podre e vai achar que ele arranca, a hora que ele vai tentar tirar, não tira, porque ele te engana, né? Então eu brinco muito nas minhas aulas e falo, onde apodrece o pau da cerca? É aprender que é aquela área. Então já pensou que se você fosse uma bactéria ou qualquer um micro-organismo aeróbico, quando chove e fica empoçado. Então aquilo, uma bactéria se renova a toda hora, você entende? As bactérias, elas se renovam, milhões de... Então, a infiltração é fundamental. Melhorar a infiltração do solo é básico na revitalização. E o terceiro ponto crucial na física, no parâmetro para revitalizar a física do solo, é a estabilidade térmica, você entende? Então, se a gente deixar o solo exposto, principalmente a radiação solar, nós temos uma perda progressiva de energia, né, que é o carbono, a emissão. A natureza também, ela instituiu o sequestro de carbono. E o homem, o agricultor, instituiu a emissão de carbono. Você entende? Não tem na natureza, não existe emitir. Então a natureza capta o carbono e vai armazenando no solo, porque o carbono é uma bomba energética. Então você imagina, quando o solo está exposto, quanto de emissão que perde, né, de energia, e essa energia é usada pelos micro-organismos. Então, a estabilidade térmica é fundamental. Então, quando fala cobrir, é cobrir bem, viu? Não é ficar com vazios, não é você dar um passo e você achar 3, 4 solos expostos. Isso aí não é cobertura, isso aí é uma palha vagabunda. Nós temos muito plantio direto mal feito, você entende? Então, na revitalização, a cobertura do solo, e esse é o grande desafio, por exemplo, do cerrado, né? Cobrir 366 dias por ano. E aí a gente fala assim, uma coisa importante na estabilidade térmica, hoje, um indicador clássico, assim, quantos dias a tua propriedade ficou de verde? Então, quanto de verde, cobriu de verde? E depois, quanto cobriu de seco, de palha, entende? Então, a associação da palha com o verde é que dá a estabilidade térmica e dá a atividade biológica. E a atividade biológica faz com que a física do solo melhore pra caramba. E se a física melhora pra caramba, é como se tivesse, vamos colocar assim, um baita de um fogão bom. Você entendeu?
uma estrutura para você fazer um churrasco chique pra caramba, cheio com madeira boa, né? Então esse é na revitalização a física. Aí vem a química, né? A química, a coisa mais importante na química não é jogar adubo. O mais importante é restabelecer a ciclagem de nutrientes, você entende? A ciclagem é fundamental. As plantas, elas se estabelecem assim. Ela uma ajuda a outra, entende? Então a deposição da folha, do galho, vai servir para outra, e a planta é o seguinte, ela é como se ela fosse igual o gado, ela vai lá e pega um nutriente, né, um mineral, o fósforo, ela é como se ela carimbasse, é meu, e ela entra para dentro da planta. E quando ela devolve no solo, esse material, essa partícula, ele está pronta para ser assimilado por outra planta. Então a ciclagem de nutriente fundamental. Você imagina, quando a gente deixa de dar verde e de fazer, nós perdemos o time de ciclar. Então é uma coisa importante. E aí entra a matéria orgânica umificada, entende? Então quando nós estivermos dentro da revitalização, sempre eu vou querer ter verde, sempre, verde, seco, semidecomposto, decomposto, humus. E essa matéria orgânica que a gente vê na análise química, ok? Matéria orgânica é fundamental para ter, porque é ela que é a energia química, você entende? Eu não estou falando de matéria orgânica física e nem de matéria orgânica biológica, você entende? Eu estou falando de que vai alimentar o terceiro ponto na química, que é a CTC, capacidade de troca catiônica, que é totalmente, no Cerrado, por exemplo, totalmente dependente da matéria orgânica, entende? Você pega esses solos aí do Cerrado, tudo CTC baixa. E não significa que eles não são produtivos, você entende? E também não pode ficar jogando calcário a vida inteira, você entendeu? Porque dá um chilique lá. Toda vez que a gente interfere na natureza, dá chilique. E por fim, dentro da revitalização, vem a biologia, né? E aí os 3 estágios são fundamentais, né? Ou seja, a microvida do solo. E aí eu brinco com os alunos, falo assim, vocês têm que aprender a cheirar torrão. Pega um torrão aí lá, põe assim, vocês não estão acostumados a cheirar pó branco, né? Então, cheira torrão, cheira terra. E o meu sonho é que o Eduardo, quando eu der um torrãozinho para ele cheirar assim, aspirar bem e ele fazer atchim, isso significa o quê? E quando ele espirrar, é porque tem um complexo conjunto de nutrientes voláteis. Xixi, cocô, do quê? De bactéria, de coisa, você entendeu? Tá volátil ali dentro. Então o cheiro da terra tá ligado com os micro-organismos. Depois vem o meso. O meso é os ácaros, que come o fungo, come as bactérias, que faz cocô, você entende? Então que são coisas importantes e eles dão estrutura no solo, eles que dão também a aeração do solo, porque eles vão construindo o que a gente chama o biótopo. O biótopo é a casa, né? Vai construindo. Então, bactéria constrói uma casa, fungo constrói outro, o ácaro, os colembos, fica tudo armando. E, por fim, nós temos os macro, você entende? E com os macro, o que acontece com a gente? Numa agricultura convencional, ele não aparece, porque eu mato tudo, entendeu? Porque eu não posso ver um percevejinho andando ali, coitadinho dele, pulveriza, você entende? Então nós criamos ojeriza e a gente não faz, por exemplo, o manejo ecológico de pragas, que é uma coisa que a gente tem que evoluir, pô. Nós não podemos continuar com o manejo predatório como nós temos. Então tem uns bichinhos no solo que tem um nome sofisticado, mas todo mundo sabe o que ele tem, mas eu vou falar aqui porque é importante gravar. Chama-se os animais, os insetos criptozoicos. Criptozoicos são aqueles bichinhos que quando você cavoca assim o solo, é aquela baratinha, aquele tatuzinho, aquela centopeia, aquele piolho de cobra, tudo aquilo que vai saindo correndo assim, e que é justamente o que o passarinho fica bicando. Os passarinhos de chão, eles vai, por isso que eles são espertos pra caramba. Primeiro, ele não suporta a luz. Segundo, que se você bater o pé aqui, ó, então para você ver, por exemplo, criptozoicos na soja, você tem que aprender a andar, você entende? Você tem que devagarinho e olhar, mas precisa ter. Então, esse equilíbrio entre o microbioma, o mesobioma e o macrobioma é fundamental. E quando a gente vai entender também as áreas de refúgio dentro da propriedade. Hoje é chamado assim estruturas biodiversas. Não é possível mais a gente limpar tudo que tem. Nós temos, então, hoje o processo de revitalização das propriedades passa, que a gente chama, eu venho até para um dia, nós vamos fazer uma conversa
só sobre sistemas de produção de florada. Sistemas de produção de florada é o agricultor aprendendo a produzir alimento, né, para os polinizadores, para os dispersores, você entende? Área de refúgio para os inimigos naturais. Então, tem que fazer isso dentro da fazenda, você entende? Então, todos os espaços, o agricultor precisa construir isso, né? Então, aí, essa conversa toda aí é para entender um pouco o que é revitalização. Revitalização é esse entendimento das relações íntimas entre a física, a química e a biologia com o agricultor. Ele produzindo isso, ele buscando isso. Então, aí dá estabilidade produtiva, hein? Aí você consegue manter tudo que é um investimento e a gente fala assim, na agricultura ecológica existe a coevolução, a evolução do solo e a evolução do agricultor, entende? Então, a cada safra, a gente constrói um novo agricultor, uma nova equipe. Uma equipe de 60 sacos de soja não é uma equipe de 70. Uma equipe de 70 não é uma equipe de 80. Então, se não houver um entendimento de outros indicadores para que o desempenho da safra venha, que é o que a agricultura ecológica traz, né? Você entender indicadores físicos, indicadores químicos, indicadores biológicos, indicadores de gestão, você entende? Nós não evoluímos. E isso também leva, de certa forma, à perda da capacidade de renda, né? E a exclusão dos agricultores, né? Que é um dos produtos nossos. Afonso, antes de nós ir para os finalmente do episódio, uma coisa porque a gente, até para ficar de recado aí para o pessoal, por exemplo, assim, a gente entende que todo produtor, as práticas conservacionistas de solo, por exemplo, desde faz uma boa correção de solo, depois já começa a implantar cultura, não só, a gente fala sempre muito empalhada, né, mas tem que lembrar que uma boa parte do que faz o trabalho importante também é raiz, então é palha e raiz, as duas coisas simultaneamente. Então a gente vai equilibrando o sistema de certa forma, ou seja, tem áreas que eu posso ter até mais nematóide, mas se o solo tá mais equilibrado, ele não vai nem causar dano na área porque aquele ambiente está em equilíbrio. A dinâmica biológica do solo, ela permite todos os seres. Os solos, o nematóide é o que mais tem no mundo. O nematóide é o que mais tem no mundo. O que a gente faz é construir ambientes para os pratilencos, os melodóides se expressar. Isso. Você entendeu? Isso é produto nosso. É a mesma coisa. Fusarium existe, tem fusarium de qualquer jeito por aí, é cosmopolita. Você entende? Você pega antracnose, putz, em qualquer planta tem antracnose, você entendeu? O problema é que a gente não consegue entender. E essa é a evolução da agricultura. E esse é um ponto importante que você coloca, porque a dinâmica do enraizamento, ela é muito importante. Eu até tenho um artigo sobre o enraizamento como prática conservacionista. Você entende? A importância que tem de entender o enraizamento e é fundamental isso. E até uma coisa, o gancho que você deu, a gente poder entender também a conservação de solo. Então, conservação de solo não é controle de erosão, claro? Controle de erosão admite que tem erosão. Então, você tem que fazer práticas de controle de erosão. Conservar solo é conservar o solo produtivo, é não deixar ele se degradar. Então, isso é um erro clássico, né, da conservação do solo. Tá cheio de terraço. Não, tá cheio de terraço porque você fez uma transformação lá que a gente chama de horizonte, colocou os terraços, é importante pra caramba, tudo. Só que você está fazendo um controle ou uma prevenção de erosão. Agora, conservar solo, não passa na cabeça tua de conservacionista solo degradado. Você imagina? Existe conservar solo compactado? O pessoal, geralmente o pessoal se move muito mais pela dor do que realmente por vontade, né? Uma confusão crônica de conservar e controle de erosão, né? Então, na agricultura moderna, vamos dizer assim, que nós vamos eliminar a erosão, né? Uma das coisas fundamentais nas propriedades modernas, que nós, ainda mais brasileiro, passivamente aceita erosão, cara. Passivo. E erosão ocorre assim com a égua fazer um xixi e escorrer, é erosão. Você entendeu? E solo, poeira, é erosão, né? Então a gente precisa ficar preocupado. Até o nome do livro do Herbert Bartz era para ser Plantando na Tempestade, alguma coisa assim, se eu não me engano, era para ser o livro, porque a dor maior, né, de iniciar o plantio direto era basicamente por causa da erosão. Então, assim, ó, só deixa eu fazer uma pergunta pra gente pros finalmente do episódio, mas que era, por exemplo, assim, ó, dentro de todas essas práticas, pensando na prática conservacionista, que a gente já entende que, por exemplo,
rotação de cultura é importante, ou seja, reduzir, por exemplo, se eu aumento a rotação de cultura, aumento palhada, diminui planta daninha, o ambiente começa a ficar mais equilibrado, começa a ter menos problema de praga, menos problema de doença, ou seja, vai virando uma bola de neve do bem, digamos assim, né, e vai melhorando a condição daquele solo. Mas pensando para quem tá hoje já nesse sistema meio que viciado, né, qual que é o primeiro ponto aí que a gente pode indicar para o produtor, por exemplo, o que ele pudesse fazer na propriedade e que já poderia dar indicativos de melhora de qualidade? Eu acredito que o solo é o principal para se começar, porque o solo, querendo ou não, é o que tem a maior parte da vida tá ali e é o que nos fornece a possibilidade de poder produzir, né? Então, o que tu viria, assim, o que tu diria para nós como uma prática importante? Coisa que é extremamente importante é entender o plantio em nível. Esse é o primeiro passo, porque toda vez que a gente planta linhas paralelas, a gente muda a dinâmica da água e ela tem um escorrimento. Nós já temos trabalho provando nas áreas planas, essas áreas de vocês aí do Mato Grosso, plantou reto, começa a desagregar e vai começando a ter manchas de finos, você entendeu? Então, plantio em nível a gente chama assim, os cuidados integrais de manejo. Primeiro deles, plantio em nível. Tem que fazer um esforço. Nós não podemos adaptar o meio às máquinas. Nós temos que adaptar as máquinas ao meio. Isso é um ponto crucial. Certeza. Você sabe por que não planta em nível? Porque não sabe marcar, só sabe fazer reto. É agricultura primitiva. Pode ter certeza. Não adianta ter uma máquina bonita pra caramba e ter aquele tratorzão com colhedor, tudo. Se plantar morro abaixo, você pode ter certeza. Se botar uma função lá, ele vai falar, olha, isso é primitivo. O segundo ponto é investir maciçamente na cobertura. Maciço. Tem que fazer boas coberturas. Boas. Não, a todo ano nós podemos melhorar. Então a melhoria contínua da cobertura é extremamente importante. Então primeiro passo é ter stand na colheita. Você entendeu? Stand de plantas na colheita. Para cobrir bem, para produzir uma quantidade de cobertura que a gente chama assim, regular e uniforme. Regularidade e uniformidade. Em qualquer ponto que eu parar, eu estou vendo o mesmo padrão de cobertura. Então, esses são dois pontos cruciais. Aí entra o terceiro ponto importante, que é a calagem. A correção de solo ela é fundamental. Então, e a gente hoje está até jogando a calagem para o outono, para não deixar expor os solos às chuvas torrenciais, entende? Então você joga para o outono e você prepara tudo que tem e joga uma cobertura de inverno, você entende? E dá partida no plantio direto sempre no outono. Então, seja aí no cerrado, seja no coisa, o outono é o mês chave hoje na agricultura ecológica. Então, aprender que... E a calagem, e a gente chama assim, azagem, né? Azagem, fosfatagem, gessagem, potassagem, calagem, tudo as agens. Elas são feitas todas no outono e vai fazer, se possível, uma vez só. Claro, porque aí eu sistematizo, eu estou dando uma intervenção lá, porque já tem cicatriz de erosão, tem cicatriz de ocupação, talhão marcado errado e tudo. Então, tem todo o que chamamos a revitalização dos talhões também passa por isso, um replanejamento, né? Então, aí faz no outono. Então, o primeiro nível, o segundo, a cobertura, o terceiro, a calagem. Esses são fundamentais. Aí entra a rotação. Se possível, a gente colocar a chamada rotação de 5 anos. Você entende? A rotação de 5 anos é 2 ou 3 anos de capim, 2 ou 3 anos de lavoura, ok? Então tem que fazer essa têmpera. Nós temos um problema crônico no Brasil. Esse país desse tamanho, imagina se nós fazer tudo isso de pasto. Nós não temos boi para pôr em tudo, você entende? Então nem falar, professor, o senhor tá doido. O que é esse negócio? Eu falei, não, faz a conta, você entendeu? Nós temos muita pastagem, mas então nós temos que aprender a produzir capim de forma que ele entre no sistema. Ele pode ser produção de feno, ele pode ser cobertura, você entende? Mas é muito importante a gente entender um período estável, sabe? Um período estável na rotação. E aí, o quarto ponto é o desempenho nas operações. Então, você, por exemplo, você não pode ter planta fraca, você precisa ter estabilidade de profundidade, a distribuição. Quando você tem planta fraca, você tem planta atrativa, você tem planta que não se defende contra praga e doença, você entende? Aí ela é passiva de ser de determinados seres usar. Então,
produzir planta bem, você entende? É muito importante. Então, aquela história de achar que regular a máquina porque precisa ter stand e plantabilidade, né? Lembrar que stand está ligado com o número de sementes, o número de plantas, e a plantabilidade está ligada com espaçamentos corretos. Então, a distribuição é fundamental. Por quê? Porque a gente consegue dar uma uniformidade de raiz, você entende? Uniformidade de parte aérea. E também uma dinâmica de fotossíntese muito importante. Então, você imagina quanto de exudato você tem, por exemplo, uma lavoura de milho, quanto exudato tem lá se a lavoura é boa. Então, você vê a importância de produzir bem, de caprichar bem, de fazer... Então, veja, tudo isso que eu estou falando para vocês não é novidade, mas parece que os agricultores não seguem isso, você entende? E de certa forma, se perdem. E os técnicos também, né? Se perdem por vamos dizer, tomar decisão banais, né? Só copar, vamos acabar logo, você entende? Manda bala, quer dizer, são todos termos de uma agricultura primitiva que não é compatível com o nível de tecnologia que nós temos hoje, o nível de inteligência que nós temos hoje, né? Então, e essas coisas que compõem o chamado a revitalização dos solos, né? Que também vai fazendo com que o agricultor, como eu falei para vocês, né? É muito importante o agricultor evoluir, né? A equipe evoluir. Por isso que não pode esquecer, assim, e toda vez que eu estiver em algum lugar, um dia nós vamos estar se encontrando, eu vou buscar um indicador de equipe, você entendeu? Tem um chamado, assim, que a gente fala assim, chamado o indicador, assim, falsa produtividade. A falsa produtividade é quando o agricultor mede por sacos por hectare, saco de soja, saco de milho, e todo mundo fica louco, né? Esse cultivar aqui, quanto saco dá? Quando você vai analisar, né, nós temos um problema crônico no Brasil, que é o aumento da produtividade comprometendo a renda. Então, quando você vai olhar mesmo, você for lá no dicionário e ver produtividade, o que significa a palavra produtividade? Ela significa uma relação íntima entre o ambiente produtivo, você entende? Entre a tecnologia e a renda. Não tem sacos por hectare, tá claro isso? O que manda é renda, usar adequadamente a tecnologia e ter ambientes produtivos sempre. Então não dá para você degradar, usar mal a tecnologia e produzir bastante. Quando você produz bastante e usa mal a tecnologia e degrada, que a gente chama assim, o subdesempenho satisfatório. É uma doença empresarial que a agricultura brasileira tem. Subdesempenho satisfatório. Ganha dinheiro, mas degrada o seu próprio patrimônio, joga dinheiro, rasga dinheiro com tecnologia, você entende? Então, isso a agricultura ecológica vem trazendo conceitos modernos, novos, para que melhore também a evolução na gestão dos solos e dos ambientes. A gente vê que aquilo que a gente aprendeu na faculdade e a nossa formação basicamente foi direcionada para isso, que é a gente como agrônomo, como técnico, como produtores também, sempre buscar aí uma produção sustentável economicamente, tecnicamente, socialmente e ambientalmente, os quatro juntos ao mesmo tempo. E só assim a gente vai conseguir atingir, sim, os objetivos de desenvolver realmente a agricultura no Brasil, a sociedade como um todo. E renda, né? Exato. Precisa ter renda, o agricultor precisa ganhar dinheiro, pô. E nós temos um problema, hein? Até a gente comentou com o professor Erlei Melo Reis, agora no episódio, que no dia que a gente tá gravando, saiu o episódio. Conheço o Erlei. E ele comenta essa questão. O produtor, ele quer ganhar, ele vai produzir para ganhar dinheiro para ter a manutenção da vida dele. E é isso que a gente tem que buscar, né? Uma melhor sustentabilidade do complexo geral, que a gente faz parte desse sistema complexo e que, se a gente vai observar, tudo isso que a gente conversou hoje, ele traz muito para um desenvolvimento real de produção da sociedade, um desenvolvimento real, um aumento de do produção agroecossistema. Também. Exato. Entende? Porque ele vai imitar isso... a natureza. A natureza é evolutiva. Então isso Exatamente. É uma coisa importante. A gente tem que se encaixar na natureza. E muitas vezes, da forma polarizada que a gente está hoje em dia, acaba sendo esquecido de observar isso como um todo, esse sistema que todos nós participamos, né? Geralmente o meio termo é o que mais funciona e o mais correto. Muitas vezes a gente entra num sistema padronizado, fechado em caixas, que nem tu comentou, dos conhecimentos, não juntamos ele, então é muito importante, tanto para os produtores quanto para os técnicos aí que nos ouvem, começar a entender, e isso a gente tenta fazer com o podcast AgroDepende, tentar trazer essa complexidade geral dos sistemas para a gente conseguir colocar a campo e conseguir desenvolver
mais os nossos sistemas, né? E nossa produção, esse agroecossistema que nem tu comentou. Até e é esse que é um ponto acho que crucial, né? Entender bem essa relação de renda, né? Com a performance, né? Com o desempenho. Então, por isso que fala falsa produtividade, você entende? E vai cair, né? Essa história, o agrônomo que fica achando que o indicador dele é sacos por hectare, ele tá errado. Ele tá errado. E não tô dizendo que não precisa ter altas produtividades, não, hein? Não tô falando isso, não. Só tô falando que o indicador é problemático. E eu posso conseguir altas produtividades quanto mais harmonioso for a relação do agricultor com o meio físico, biótico, você entende? Vou fazer uma correção no que tu falou. A gente só consegue altas produtividades se tiver toda essa interação. Se tiver equilibrado, né? Exatamente. Sistema equilibrado entre a gestão, a atividade biológica, a atividade física, você entende? A química, toda essa dinâmica que é o sistema, né? O todo, né? E eu acho que esse é o recado que a gente quer deixar como final, né? De toda essa conversa, dessa conclusão. E gostaria também, Afonso, já fica a oportunidade de a gente fazer outros episódios pra frente, mas eu vou deixar um tempinho pra tu falar um pouco do teu recado final aí, pode ficar bem à vontade. O primeiro eu quero deixar como recado é que é o seguinte, vou deixar bem pros engenheiros agrônomos primeiro, né? Engenheiro é sempre teórico, engenha sistemas mais eficientes. Quando alguém perguntar para você, você é engenheiro agrônomo? Eu sou. O que você faz? Engenho sistemas mais eficientes. A gente ficou estudando a vida inteira. Um meninão aí, normalmente formado numa escola, qualquer delas, estuda 22 anos. Então, o que as propriedades agrícolas precisam? Precisam de alguém que estude elas. Isso é coisa importante. E para os agricultores? Então, eu deixei para os técnicos, né? Que eles precisam aprender a estudar, conversar com os cenários, com os ambientes e colocar o equilíbrio na cabeça, né? E para os agricultores, precisa se deixar formar. O agricultor tem um nível de inteligência, nós temos um nível, não existe ninguém burro, nem os analfabetos são super inteligentes. O que falta muitas vezes nessa gestão do conhecimento, nessa revolução que está tendo, é vocabulário. Então os agricultores precisam se deixar formar, precisam se escutar mais, né? E desenvolver atividade dialógica. E precisa efetivamente falar não sei. Os técnicos também têm que aprender a falar, tomar uns 2, 3 copos de humildade todo dia e aí falar não sei. Porque na medida que você fala não sei, você encurta o caminho, né? E a gente resolve a questão, né? E então tem muita informação nova, tem muito vocabulário importante que precisa ser inserido na dinâmica do dia a dia da fazenda para que melhore, ok? Tanto a equipe quanto os proprietários, né? E fica o recado pessoal, né? Vai ler, vai estudar, vai ler artigos científicos, vai entender do complexo que tu tá, do geral que tu tá. Escute o Agro Depende, que te mantém atualizado, traz os maiores especialistas aí do Brasil também, para tu conseguir se desenvolver como um profissional, não só pegar alguma informação específica, mas também ouvir e tentar entender toda essa complexidade que a gente está tentando trazer aqui de diversos assuntos. No mais, Afonso, muito obrigado por ter aceito participar conosco. Já fica o convite para outros episódios. Temos muita coisa ainda que a gente pode falar aí. O assunto é longo, né? Mas no mais... É uma cachaça, né? É uma cachaça. É complicado. Mas já fica o convite para todo mundo também de ir lá no LinkedIn do Afonso. Volte e meia, ele disponibiliza artigos, ou textos, melhor falando, bastante interessantes lá. Até foi por lá que a gente encontrou ele e chamou aí para conversar. E gostaria de convidar todos vocês também a entrar nas nossas redes sociais, nos seguirem lá, nos avaliarem no Spotify, olhar nossos vídeos no YouTube também, que tem material disponível lá, e ouvir nossos outros episódios. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima.